os professores do primário, né? Queria que vocês tomassem nota do que vai ser dito. Queria que vocês tomassem nota do que vai ser dito. Então, gravasse. Aqui você tem o privilégio, tá, de ver muito antes de acontecer. Bem, eu tive um sonho que foi me revelado a primeira parte, a segunda parte, a terceira, mas a quarta não foi me revelada toda. Por isso que ontem, às 14 horas, eu pedi que me desse mais um tempo, que eu ia orar para ver se eu via, para que eu possa ter firmeza de falar as 4 partes. Eu dividi o sonho em 4 partes. A primeira parte, deixa o teu likezinho, é importante você deixar o teu like, porque é a tua curtida, para que o YouTube possa notificar outras pessoas também que se interessam por este mesmo conteúdo. Todas as pessoas que lutam pelo Brasil deveriam estar nessa live, todas. Todas as pessoas que lutam pelo Brasil deveriam estar nessa live. Porque querendo ou não querendo, eles vão ver acontecer tudo que vai ser feito. Tudo que vai ser feito. E libertação não se dá de um dia para a noite. Requer um trabalho muito grande, de uma estratégia. É como se fosse uma estratégia de guerra. Não se vence uma guerra simplesmente por um número de soldados, mas assim e sim pela estratégia. Foi assim que os Estados Unidos venceu com poucos homens, mais de 300, se eu não salvo a memória, que estava fazendo a guarda do Nicolás Maduro. Não sei quantos homens tinha, mas vamos botar 30 homens. 30 homens contra 300. Mais ou menos assim. Ou seja, essa não é o número certo, tá? Eu só estou fazendo só uma comparação. Na verdade, eu não sei qual é o número certo. Mas o número de pessoas que entrou ali, tipo atirador de elite, homem profissional, foi muito menor do que o número de pessoas que estava resguardando, né, Nicolás Maduro. E quanto tempo Nicolás Maduro passou na Venezuela? E quantas milhares de pessoas no território nacional brasileiro, tanto jornalistas como apresentadores, como cientistas políticos, disseram que não haveria perigo daquilo acontecer. Alguém colocou 80 homens, eu não tenho certeza. Que não tinha perigo daquilo acontecer. E aconteceu. Eu venho dizendo através dos sonhos, vai acontecer. Vai acontecer. E pedi até muitas vezes para deixar de orar pelo Brasil, para orar pelos Estados Unidos, realizar isso sobre a Venezuela. E aconteceu. Mas agora vamos para aquilo que vai acontecer. Agora nós vamos partir para aquilo que vai acontecer. Deixa o teu like, que é a tua curtida, e convida o maior número de pessoas possível. Então, vamos para aquilo que vai acontecer. Vamos para aquilo que vai acontecer. Te prepara aí, deixa lá o teu like, a tua curtida, e vamos para aquilo que vai acontecer. Nesse sonho, não vou contar os detalhes entre eu e a parte espiritual, mas vou logo à parte principal. Eu quero que fique gravado, né? Vocês salvem. Vou dizer agora, com 14 minutos dessa live, estão em 13, eu inicio. E só finalizo quando eu contar. Então vai deixando o teu likezinho, que é a tua curtida. Quanto mais você deixa a sua curtida, mais o YouTube vai notificar as pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. Então vamos lá. Com 14 minutos, tem 13 e 30 segundos agora, eu inicio. A hora agora são 13h52. 13h52 do dia 14 de janeiro de 2026. 13h52 do dia 14 de janeiro de 2026. Faltam 10 segundos. Que Deus abençoe a nossa live. Que o Espírito Santo de Deus tome conta da minha boca.
14 minutos dessa live, para 13h53, do dia 14 de janeiro de 2026. Esse sonho, eu vi claramente duas figuras. Essas duas figuras, elas já morreram, mas ela representava uma organização, que era um homem por nome Mengele e o outro Pablo Escobar. Pablo Escobar e Mengele. E, nesse inteirinho, eu via jornais e telejornais brasileiros falando que o que fora descoberto a partir desta data de hoje, 14 de janeiro de 2026, o horário são 13h54, o que fora descoberto não ou era parecido ou poderia ser melhor do que esse Mengele e esse Pablo. O que era descoberto também dos Estados Unidos da América, que ele já tinha toda a informação em suas mãos, de fatos que estava enterrado em 7 chaves e eram descobertos. E a imprensa nacional brasileira comparava essa organização com esses homens que dominaram seus países. Não diriam mais assim, é uma organização criminosa. E eles falavam mais ou menos assim: isso é muito mais do que uma organização criminosa. O sonho foi totalmente errado. Essa foi a primeira parte. Me chamou a atenção, porque na hora que eu estava, eu vi como se fosse um filme diante de mim. E vi televisões dizendo: é muito mais do que uma organização criminosa. Muito mais. E quando no sonho Deus mostrava essas figuras, né, eu não fui nem olhar quem era esse tal de Mengele. O Pablo Escobar eu sei, mas esse Mengele eu não sei quem é. Mas eu vi esse nome, Mengele. E era muito maior. Vai causar uma perplexidade muito forte, muito grande. A segunda parte. Eu via claramente, muito claramente, os deputados e senadores da direita brasileira. E vi Deus fazendo algo nessa segunda parte com eles, colocando um espírito, esse espírito é de fortaleza, é um espírito de ousadia, que vai fazer com que eles se levantem do pó e da cinza. Porque, na verdade, eles estão assim como no pó e da cinza, sem força nenhuma, completamente débil, sem força nenhuma. E vinha a voz muito forte e disse: tudo acontecerá, assim como aconteceu na Venezuela. Não será por deputados, não será por senadores do território nacional brasileiro. A honra e a glória não será dele e de ninguém. Será apenas minha, do Rei dos Reis e dos Senhores. Que no dia da eleição deu vitória ao presidente dos Estados Unidos para que ele libertasse 17 nações. E Deus me disse: pergunta para o povo que te assiste, que há 1 ano e 7 meses atrás, ou um pouco mais de 1 ano e 7 meses, você já garantia que Donald Trump ia ser eleito e iria libertar 17 nações. Se ele se lembra disso. E eu dizia assim para Deus: eu me lembro, Senhor. Você vê quantas nações estão sendo impactadas através de Donald Trump? Isso, há mais de 1 ano e 7 meses atrás, era uma loucura de um homem profeta do Brasil por nome Reginaldo Lula. Era uma loucura. Isso era uma loucura.
desse profeta por nome Reginaldo Rolim. E mais de 1 ano e 7 meses, mesmo antes da candidatura, da campanha eleitoral de Donald Trump, você já dizia que tinha sonhado que ele iria libertar 17 nações. Mande começar a contar, pois muitas nações serão libertas através dele. Ele seria conhecido como Senhor da Guerra, e todas as guerras que ele fosse, ele entrava. E ele vencia. E será completamente dada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é quem vai dar, né, toda o desfecho, pode dizer assim, do território nacional brasileiro. Todo o desfecho. E de uma hora para outra, todas as atenções dos Estados Unidos serão voltadas totalmente para o Brasil. De uma hora para outra, toda a atenção dos Estados Unidos será voltada para o Brasil. Os militares que ocupam o Mar do Caribe, os militares que ocupam o Mar do Caribe, os militares que estão na Venezuela, serão reagrupados. O sonho foi bem claro. Serão reagrupados. Sendo eles reagrupados, boa parte deles irão caminhar para as fronteiras do Brasil. Irá caminhar para a fronteira do Brasil. E isso vai acontecer. Muitas pessoas vão dizer que não há possibilidade. Assim como disse também que não ia ter possibilidade de tudo que você disse sobre a Venezuela, e aconteceu. Aí passou para a terceira parte. Na terceira parte eu senti uma presença muito grande. Senti uma presença muito extraordinária. Assim, foi uma presença fortíssima, uma presença sobrenatural, que eu chorei bastante e acordei chorando. Só deu tempo eu ir ao toalete, voltei chorando, me deitei, como se eu estivesse perdendo as forças. E aí eu comecei novamente a dormir. Começando novamente a dormir, eu via como se Deus estivesse sorrindo. E vi muitos luzes, como fossem pessoas, que eu classifico como anjo, porque eram dezenas e dezenas e dezenas. Eu classifico como anjo, mas em forma de pessoa, mas só luz. E vi um sorriso, assim como de um pai para um filho. E o Senhor dizia assim para mim: filho, como você é conhecido? E eu dizia: Senhor, eu sou conhecido como apóstolo Reginaldo Rolim. Eu sou conhecido como apóstolo Reginaldo Rolim. Tá? Eu sou conhecido como apóstolo Reginaldo Rolim. Gente, tá tendo só uma construção aqui do lado. Aí essa batida aqui, o rapaz está batendo no martelo, tá bom? Vocês não vão... Isso não está incomodando, não, né? O rapaz batendo no martelo aqui do lado. Não está incomodando, não. Dá para vocês ouvir perfeitamente? Está dando para vocês ouvir perfeitamente? Estou dizendo? Vou esperar vocês falarem aqui. Está dando para vocês ouvirem perfeitamente aqui a minha live? Pronto, ok, tranquilo. Então vamos continuar. Então, e aí eu disse: eu sou conhecido como apóstolo Reginaldo Rolim. No momento que eu disse que eu sou conhecido como apóstolo Reginaldo Rolim, esse sorriso aumentou. Aí o Senhor disse assim: você será conhecido. Para mim, você é conhecido como reverendo. Aí eu disse: Senhor, o quê? Para mim, você é conhecido como reverendo. Depois você veja o que significa reverendo. Eu parei, nesse momento eu fiquei triste. Mas depois continuei, recebi e continuei vendo. Neste inteirinho, eu via exércitos da Venezuela
se entregando por completo à direção de oficiais de alta patente da Marinha e americana, dos Fuzileiros Navais, do Exército Americano. E eles ficavam no comando. E boa parte deles se unia aos Estados Unidos. Na quarta e última parte, eu vi um leão. E esse leão estava no território nacional brasileiro. E esse leão no território nacional brasileiro estava dormindo. Mas o Senhor dizia, olha para ele. E nessa última parte, apenas na última parte, esse leão se levantava com um bramido muito grande, muito forte. Era algo sobrenatural. Aquele bramido de um leão muito forte e feroz. E o Senhor dizia, diga para a nação brasileira que este leão está no Brasil. Bolsonaro. E que até o mês de abril, Aleluia. o brado deste leão, a contar de hoje, não é necessário que aconteça em abril. É a contar de hoje. Todos os fatos grandiosos que vão acontecer no Brasil vai estar dentro dessa live. E no mundo. Eu vi uma briga que ninguém contava dessa briga. E essa briga era daquele Globo, do UOL, do Estadão, Rede Globo, UOL, Estadão, contra o judiciário brasileiro, contra a parte do judiciário brasileiro. Era uma briga tão forte que o Senhor dizia, somente esta briga, que eu causarei, será capaz de ter algo destrutivo. Eu dizia, mas Senhor, muitos deles não são aparelhados pela esquerda. E o Senhor disse, o que eu creio dará medo a eles. E eu farei com que eles mudem de lado. Então, claramente nesse sonho, eu vi a Globo, o Estadão, o UOL, se revoltando de uma forma tão grande que nunca se viu uma revolta igual. E era contra o judiciário brasileiro. Contra alguns juízes da Suprema Corte. Cacique bem alto, que tem poder bem alto dentro do judiciário brasileiro. Alexandre de Moraes, Flávio Dino. Esse fazia parte do rugido do leão. E haja coração para cada um de vocês que vão acompanhar a partir desta data o que eu estou dizendo. A partir desta data o que eu estou dizendo. Será resolvido de uma forma tão simples assim, de um poderio tão forte. Esta batalha agora entre os Estados Unidos e o Irã. Entre os Estados Unidos e o Irã. Alguns países que tentarão guerrear contra os Estados Unidos, eles se entregarão numa facilidade que não existe como. E não há nem China, nem Coreia e nem Rússia que possa parar o poderio que Deus colocou nos Estados Unidos, assim como há mais de 1 ano e 7 meses eu já venho dizendo nessas lives. E agora chegou a hora de se preparar, porque isto será grande de uma forma poderosa. E eu não estou supondo, é uma suposição. Não, eu estou afirmando com todas as letras que os sonhos que eu tenho é real e que isto irá acontecer. Que os sonhos que tenho são reais e que isso irá acontecer. Se preparem, porque esta quarta parte do sonho, eu vi uma multidão como nunca visto antes, se levantando em território nacional brasileiro. Essa é a última parte. Eu via uma multidão se levantando por causa do rugido do leão.
irão criar forças para que possam libertar toda a América Latina. Toda a América Latina. E muitas pessoas dirão o seguinte: os Estados Unidos estão tomando para ele alguns países que lhe interessem suas riquezas. Assim também não será diferente com o território nacional brasileiro. Todo o custo de o aparelhado militar na Venezuela será tirado pelas riquezas da própria Venezuela. E tudo o que acontecerá no Brasil a partir de hoje, um dia será tirado pelos Estados Unidos todo o custo, 100 vezes mais, das riquezas brasileiras. E o Senhor disse o seguinte: eu não vou voltar uma só palavra atrás, a partir de hoje. E o Brasil irá ver, o mundo todo irá ver, que quando eu falo, eu cumpro. Não tenha medo, Reginaldo, das palavras que você vai dizer. Não tenha medo, pois ela acontecerá. E lembre-se da primeira parte de Pablo Escobar e Mengele, porque a podridão é muito maior, milhões e milhões de vezes, do que eles pensam. E as provas chegarão tudo juntas. E aí finaliza-se a última parte, que é a grande fileira de dominó. Eu tocarei na primeira pedra, e a primeira pedra irá tocar na segunda, a segunda na terceira, e assim toda a fileira de dominó cairão juntos, porque eu prometi há 2 anos atrás e estou cumprindo a qualquer momento. Quem estiver vivo verá o que o meu Espírito está dizendo às nações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas nos livre de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Quem crê, diz amém. A vocês que irão plantar uma semente,